Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mais uma reunião da semana para falar para vocês aí os conteúdos que a gente veio observando que vocês estão falando online para poder produzir novos conteúdos para vocês, então fiquem ligados. Bem, me fala um pouquinho o que você descobriu essa semana, o que você investigou, o Google. Então vamos lá. Gente, pra quem não sabe, Jéssica, Jéssica. A Jéssica desapareceu. Jéssica é o quê? A nossa Google Girl. Então, é uma empresa nada melhor do que você ter o Google na empresa. Aí, está aqui Jéssica aí nessa parceria, nesse time, né, Jéssica? Maravilhoso. Vamos lá. Vamos lá. Sim, vários temas me chamaram a atenção nas observações da semana, mas um que me chamou muito a atenção e eu acho que vai ser ótimo para você falar é divisão de atividades domésticas, afazeres da família. Tenho vários comentários aqui do pessoal. Então, hoje tivemos um problema em casa, né? Então, assim... Acho que não é um bom tema. Eu não sei se hoje é um bom dia da gente falar sobre esse tema. Não, mas eu acho que é um tema muito relevante. Muitos homens deveriam mesmo inverter os papéis. Com certeza valorizariam muito mais as mulheres que ficam em casa cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos, que realmente são muito cansativos e nem tem férias nem folgas. O que acontece é o seguinte, é que quando um casal adulto, sadio, né, com autonomia, um adulto funcional que a gente chama, vai casar, ele vai ter as funções dele de casa para fazer, naturalmente. E dentro dessas funções vai ter o zelo pela higiene, alimentação, né, da casa, que todo mundo precisa. Não é uma coisa assim, a casa é de mulher. Não, casa é dos dois. Você como, né, pensando, se eu estivesse conversando com um homem, você como homem precisa comer? Então, você tem que aprender a fazer a comida. Você precisa andar com uma roupa passada? Tem que aprender a lavar e passar roupa. E mesma coisa se você tiver, né, um nível de higiene mínimo aceitável, você também precisa zelar pela sua casa. Então aqui em casa a gente decidiu que a gente não ia ter empregada e nesse momento a gente começou a separar algumas funções. Confesso que aconteceu uma coisa comigo, que é o que acontece geralmente com as mulheres. Eu comecei a pegar tudo pra mim. Então, quando a gente mudou aqui para Recife, acontece que eu não estava trabalhando nos primeiros meses. Então, naturalmente, eu fui pegando tudo. Então, eu comecei a tomar conta de ir no supermercado, de fazer comida, nós não tínhamos máquina de lavar em casa, porque a gente morava, você lembra? Kitnet de 30 metros quadrados, bem pequenininho. E aí, a gente mandava a roupa para lavar, tal, mas eu que separava, eu que ajeitava a casa. Beleza. O que acontece que eu fui pegando essas funções naturalmente. E depois? E é esse o problema que eu vejo. Muitas mulheres, elas chegam, quando elas casam, elas chegam tão empolgadas, né? Quer arrumar tudo. É quase que automático, né? É quase que automático. Só que chega uma hora que começa a dar um ranço. Chega uma hora que começa a desequilibrar, começa a pesar, exatamente. E aí, nessa hora, não se tem um novo combinado, não se tem um novo contrato. E aí ela sente que ela está sendo lesada, que ela está fazendo muito pelo relacionamento e sente raiva do companheiro, mas não conta o que está acontecendo. E às vezes, quando conta, é mais uma exigência. Foi o que aconteceu comigo, com o Pedro. Chegou um momento que eu fiquei com ranço, que eu falei, eu vou no supermercado, faço isso, faço aquilo, né? Tá desequilibrado e tal. Eu entendo que na época eu não tava trabalhando, então eu acho que também tem isso. Nossa, porque eu tô com vários pensamentos, Jéssica. Tem vários. Vamos lá. Primeiro pensamento, acho que é importante sobre atividade doméstica. Existe um movimento mais feminino para ir tomar conta de tudo. É errado, é certo, nem errado, nem certo. É o que é, tá? O que eu acredito é que se existe uma necessidade de higiene, se existe uma necessidade de alimentação, ela é independente do gênero. Então, pode ser para homem ou pode ser para mulher, tá? Primeiro ponto importante é esse. Geralmente é a mulher que vai e isso tem que ser revisto. Por quê? Porque são os dois que têm as mesmas necessidades. Segundo ponto de relevância. Como ela provavelmente fez esse movimento, ela não volta em um combinado. Então, ela não volta para dizer, eu acho que tá desequilibrado, eu também tô trabalhando fora, acho que tem uma coisa aqui que não tá muito... Tem mais a dizer, tudo sou eu. Tudo sou eu. Então, em vez dela fazer um novo combinado, ela começa com crítica, ela começa a fazer cara feia, ela começa a se afastar desse companheiro, o que também não resolve. E aí, como eu tô compartilhando com vocês, chegou um momento que começou a acontecer isso entre a gente, entre eu e o Pedro. E aí eu falei, não, pera, vamos fazer um combinado? Eu lembro exatamente do dia. A gente sentou e eu disse, olha, agora eu tô trabalhando, eu não tô só por conta da casa e tá puxado. Tá muito eu fazer tudo da casa e fazer, além disso, meu trabalho.
Aí foi quando a gente teve um novo combinado, teve uma nova conversa e ele ficou responsável pelas janelas e banheiro e eu ficaria responsável pela limpeza, manutenção da casa e pela alimentação e a roupa. Amanhã para fazer isso. Então nisso a gente conseguiu um equilíbrio. Entretanto, não é sempre que os banheiros estão tão bem limpos. Devemos Talvez tem que rever o combinado. Devemos colocar aí essa mágoa inclusa. Mas é que assim, é um combinado, eu gostaria que as pessoas entendessem isso. Que quando um casal faz um combinado, ele pode ser refeito esse combinado. E tem que ser revisto, porque às vezes você começa fazendo uma empolgação e aí volta sem querer para aquela rotina antiga que você tinha. Exatamente, aquele hábito. E aí você tem que reafirmar, exatamente. Então são dois pontos importantes, né? O primeiro, que é um movimento feminino de ir já naturalmente muito para isso. E o segundo é que às vezes tem um combinado e esse combinado não é revisto. O terceiro ponto fundamental que eu vou trazer aqui, que não é tão intuitivo assim, é o seguinte, que muitas vezes fazer as atividades de casa pode ser o equilíbrio do casal. Pode ser que a mulher fazendo isso traga um equilíbrio pro casal. Mas Renato, como assim? Por quê? De onde você tirou essa ideia? Que aqui pode trazer um equilíbrio? Que é o seguinte, pensa que, vamos supor que a mulher não trabalhe, tá? Ela não trabalha para fora e o homem trabalha e ele traz sustento. Vamos pensar nesse modelo. Quando o homem trabalha para fora, traz o sustento e ainda arruma a casa, para ele fica muito pesado. Inverte a situação. Ele acha que ele está invertindo a situação. Porque é verdade, fica muito pesado. Então, aí, quando a mulher cuida da casa, cuida da alimentação, cuida da roupa, cuida de tudo isso, é como se ela equilibrasse. Olha, você traz o sustento para casa, mas eu arrumo a nossa casa. Aqui fica equilibrado. Cada um assume. Porque também é uma puta de uma sacanagem ele fazer aqueles movimentos e ainda ter que chegar em casa e fazer outros. Aí talvez alguém pode pensar assim, beleza, Renata, mas quando a mulher trabalha e o homem que não trabalha, aí é a mesma coisa. Ela já faz as atividades fora, já traz o sustento para casa, então o mínimo é que aquele companheiro que não esteja trabalhando, que ele sim dê a organização da casa. Então aqui não é diferença, não é quanto a gênero, mas é quanto a equilíbrio. Então o que eu posso oferecer para equilibrar essa relação? Para não ficar um encosto, para não virar um peso. E isso é muito relevante. E às vezes eu vejo que existem momentos em que a mulher simplesmente não quer, não quero tomar conta da casa, enfim, mas pera lá, será que esse tomar conta da casa não pode trazer um equilíbrio? Então acho que tudo tem que ser muito ponderado, sabe? Eu vejo que no tempo que eu não estava trabalhando, eu vejo que isso foi muito bom pro nosso relacionamento, do que eu ficasse só o dia inteiro deitada, esperando que ele fizesse algo mais. Algo mais. Isso equilibrou a nossa relação. Mas, de novo, sempre é necessário ajustes. Mesmo porque as nossas fases vão mudando. Então, se no momento eu não estava trabalhando, dali a pouco eu estou trabalhando, aí o nosso combinado tem que ser revisto, aí eu vou reajustar. E como é que eu sei onde que está esse equilíbrio? Como é que eu sei, olha, tá demais ou tá de menos? Se tá pesado, tá demais. Pra qualquer lado que seja, né? Pra qualquer lado que seja, dependente do gênero. Ok. É um assunto que o pessoal comenta muito, porque quando você se sente sobrecarregado com as tarefas de casa ou dos filhos, gera insatisfação. E aí você desconta em quem? No companheiro. E aí, ou nos filhos, né? Ou nos filhos. E aí acaba desestabiliza completamente qualquer relação, seja a de maternidade como a de companheirismo. Sim. E eu acho que isso não precisa ser um cabo de guerra, entendeu? Não tem porquê... Deixa eu trazer isso aqui pra cá um pouquinho pra te liberar aí. Não tem porquê ser um cabo de guerra, não tem porquê ser tudo assim, a ferro é a fogo, não precisa. Dá pra ser combinado. Eu penso, se são dois adultos funcionais, então que eles ajam como adultos funcionais. Que conversem, que digam das suas insatisfações, ao invés de ficar ali só alfinetando, querendo que o outro adivinhe o que eu tô pensando, que eu tô achando injusto. Porque também depende muito da postura que eu vou falar pra essa pessoa. A forma como eu vou falar. Que geralmente a gente já chega com uma história inteira. Vai aguentando e quando vem já vem na explosão. E aí, né? É complicado. Meu casamento está desgastando. Ele não divide as tarefas comigo. Ambos trabalham fora e a conversa já não está adiantando. Até os meus amigos estão percebendo. Eu tento mostrar o melhor de mim, mas cansada não é fácil. Uhum. O que acontece? Essa mulher provavelmente ela carregou uma mágoa por muito tempo, foi tentar resolver, e aí eu fico pensando sempre, com qual postura ela tentou resolver? Porque é diferente, Jéssica, vamos supor que a gente more juntas, tá? E eu viro pra você e falo assim, olha, Jéssica,
tá desequilibrado, não tá legal, eu acho que eu tô fazendo isso e eu às vezes eu não tô vendo seu retorno e isso tá me deixando assim meio chateada. Vamos procurar uma outra solução? Do que eu virar pra você e dizer assim, Jéssica, o negócio é o seguinte, a partir de hoje você vai lavar a roupa e a partir de hoje você vai também fazer isso ou aquilo. Então, quando eu venho e trago, eu faço uma... nem chega a ser uma expectativa. Quando eu exijo do outro uma coisa, a resposta vai ser que ele vai se afastar. Então eu perguntaria pra ela, com qual postura você conversou? Foi com uma conversa mesmo ou foi uma exigência? Qual foi a base? Porque se não trouxe resultado, provavelmente esse diálogo, essa comunicação que não foi boa. Porque, gente, não tem outro caminho. É através da comunicação que vai trazer transformação. Sim. Se não trouxe, é porque a comunicação foi falha. Ponto. Vamos ver outro tema bastante controverso aqui. Volta e meia vai e volta para relacionamentos abusivos, né? Tem uma pessoa que ela falou algo bem interessante aqui. Eu vou até achar aqui. Menina, deu pano pra manga esse agora, né? Deu. Nossa senhora, é o meu ponto. Vamos falar aqui, ó, ela levantou uma questão interessante. Até que ponto aceitar cada um como realmente é considerado saudável e não uma prisão no relacionamento abusivo? Uma boa pergunta. Então, até que ponto é o que o outro faz, eu aceito o outro, é ok? Ou até quando vira ser submisso ao que o outro tá ao que o outro abusivo. Eu acredito, gostei dessa pergunta, eu acredito assim, que o ponto mesmo para eu saber até onde é de mais ou é de menos, vai ser como eu estou nessa relação. O termômetro sempre vai ser a gente, nosso sentimento para essa relação, nosso sentimento pra gente mesmo. Então vamos supor, ele é super estressado, porque ele sempre foi assim, por isso que ele me dá patada. Não, isso não é motivo. Você não tem que aceitar patada, você não tem que aceitar desrespeito, você não tem que aceitar sermão, manipulação, nada disso. Isso não é aceitar o outro como ele é. Isso é aceitar hostilidade, isso é aceitar agressão. E isso é incabível. Isso a gente não aceita. Por que a gente não aceita? Porque aquilo que o outro tá fazendo tá ferindo a gente. Aquilo que ele tá fazendo tá indo diretamente, de uma maneira rude, nos atingir. Então, a agressão a gente não pode aceitar, independente do passado que a pessoa seja. Então, eu acredito que o ponto é o seguinte, a pessoa pode ter o perfil dela, pode ser de um jeito diferente do seu, mas perfil nenhum no mundo vai ser, a gente vai aceitar se envolver desrespeito. Se você aceita o desrespeito, e o desrespeito só a gente que sabe qual é o nosso ponto de desrespeito, aí você está aceitando sim um relacionamento de submissão, um relacionamento tóxico. Então é esse que é o limite, sabe? Se eu tô tendo que engolir muito, não tá legal. É verdade. Fique à vontade de comentar, sugerir temas aí, é só comentar aí embaixo. E aí, como um contraponto, a outra perguntou assim, tá, e como é que eu vou saber até que ponto eu tô me impondo ou eu tô só batendo de frente por orgulho? Ótimo. Imposição, né? Eu acredito que a gente sabe que a gente tá impondo, só batendo, ou tô batendo de frente, né? A gente bate de frente quando a gente quer que a gente acredita que o nosso é melhor do que o do outro. O meu é melhor do que o seu. O meu jeito de pensar, o meu jeito de funcionar é melhor do que o seu. Então você tem que ser assim. Quando a gente usa a palavrinha tem que, isso daí já é um indício de que eu estou impondo que o outro seja como eu quero. Eu não estou aceitando outra opção. Agora, quando eu aceito opções, coloco o outro também para pensar, olha, o que você acha, como pode ser diferente, aí eu estou agregando aquela pessoa a transformar, mas também com autonomia. Todas as vezes que a gente tira a autonomia do outro, a gente está tirando o respeito também, ao mesmo tempo, né? Então, assim, nós temos que entender que nós somos pessoas diferentes e que a gente deve respeitar que a gente funciona de uma maneira diferente, a gente pode ter autonomia para pensar. Então, não tem só o seu jeito, não tem só a sua maneira que é ok, que tem que ser por esse caminho. Ele tem que mudar, mas tem que ser assim, a 92 graus e sei lá quantos centímetros. Do meu jeito. Aí não dá. Aí é uma grande sacanagem, né? Vamos lá, mais o último tema, então, vamos ver. Filhos. Filhos sempre mexem com a rotina do casal. Sempre mexe com a rotina. Tem dois muito parecidos aqui, que é a adaptação do casal quando uma família está se formando. E aqui, ó, por exemplo, essa moça aqui, ela fala assim, eu sempre fui uma pessoa muito independente, mas com o filho chegou, eu não tô conseguindo dar conta de tudo. Eu já briguei, conversei, mas não consigo comovê-lo. E isso tá desgastando muito a relação, porque ela era uma pessoa muito independente,
sempre fazia as coisas dela tudo sozinha. Com o filho, ela precisa admitir que ela já não é mais tão independente, que ela precisa de ajuda e ela tá tendo dificuldade em admitir isso. De colocar. De dizer Olha, que tá tendo... eu gosto sempre de colocar assim, primeiro, eu ainda não sou mãe. Eu acho que é importante que eu diga isso, mas não é porque eu não sou que eu não compreenda o sistema que ali está acontecendo. Mas eu sei que é muito relevante, para quem está sofrendo ali, às vezes entra no problema e vai indo e não vê uma outra solução. O que eu diria para essa pessoa é o seguinte: primeira coisa, ela disse que ela era muito independente. A chegada dos filhos já deve ter sido um baque pessoal, que não tem a ver aqui com o casal. Foco, né? Que não tem aqui a ver com o casal, com que sou eu, o que é o outro, não é isso. Mas provavelmente a gente tem uma primeira questão. Eu, com essa minha independência que eu tive que abrir mão de algumas coisas, de pensar mais em mim, de ter a minha autonomia, de decidir apenas por mim, para entender que agora tem um ser que depende de mim e agora eu não posso ser tão livre quanto eu era. Primeiro ponto, eu acho, de relevância é esse para essa pessoa pensar. Segundo ponto de relevância, o seu companheiro também está aprendendo a ser pai. Ele não nasceu pai. Ele está aprendendo qual que é esse papel dele e está aprendendo como é que é o papel dele como pai, como é que é o papel dele como esposo nesse momento. Então, muitas coisas estão mudando ao mesmo tempo. É como se fosse uma dança das cadeiras, né? A gente está ajeitando ali. Primeira coisa, tem que ter paciência. Você não sabe como é ser mãe, ele também não sabe como é ser pai. Ele está se moldando como família. Exatamente, está se moldando. E aí, a gente vai voltar no diálogo, porque aqui não vai ter outro caminho. Mas o diálogo, eu diria, separa duas coisas. Primeiro, o que é o seu sofrimento de você, pessoal, que você teve que abrir mão, e o que é o sofrimento como casal. Como você gostaria que ele se comportasse? Qual seria esse ideal de pai que você acredita ou companheiro que você acredita que ele deveria assumir? Companheiro em relação a você, de pai em relação ao filho, que são dois papéis diferentes. Então, pensando nesse ideal, você já conversou com ele? Você já disse dessa sua expectativa? E se é possível para ele atendê-la? Porque talvez você também está com uma expectativa muito idealizada de que não é possível, que ele chegue sempre do trabalho, vamos supor, né, maravilhosamente com energia para brincar com o filho, ou para ensinar, ou para... Talvez ele não tá nessa vibe. Então, mas eu também não tô, que eu tô cansada pra caramba. Então a gente vai ter que chegar a um consenso. Olha, eu entendo que você tá cansado, mas eu também fico cansada. Então, os dois vão ter que ceder, de alguma maneira. E aí, quando eu cedo, eu já convido o outro a ceder também. E a gente pode encontrar o equilíbrio. Isso que você falou aí me chamou a atenção, porque lembrou um outro momento que uma moça fala assim, que muito da insatisfação que as mulheres estão tendo com os companheiros é que elas também querem que o cara chegue pra ela já pronto, todo formado. Aí ela até admite assim, eu reconheço que no início do meu casamento meu marido era uma pessoa e hoje ele é outra. Ele foi moldando, ele foi crescendo. Então se você chega num relacionamento, tá num relacionamento com a expectativa que ele venha perfeito, você não vai conseguir enxergar o crescimento da outra pessoa. Talvez não vai nem abrir espaço pra ela crescer. Porque você fica sempre moldando por sempre reclamar. tem aquele limite, né? Mas eu queria que ele fosse assim. O marido dela deveria ser assim. Ela fez, você reclamando tanto, você não abre espaço pra ele querer crescer. Não abre um espaço pra outro ser ele, sabe? Porque a gente precisa entender que o nosso companheiro não é o nosso reflexo. Ele é um reflexo dele. Então ele vai ser da maneira dele, ele vai agir segundo as opções que ele percebe, né, as quais são melhores. E quando a gente fala de papéis diferentes, a gente exerce múltiplos papéis, e quando a gente fala de papel de pai e tal, de esposo, é uma mesma pessoa que está exercendo esses vários papéis. Então precisa de um tempo de amadurecimento. Pra ela se adaptar com determinadas funções que são diferentes, né? Sim, e olha, sinceramente, eu vejo que os homens, eles estão, como você acabou de comentar, eles vão mudando, né? Eles têm crescimento. Tem espaço para crescer. Tem espaço, eles estão atentos, sim. Eu vejo muito homem atento, ouvindo, querendo mudar, mas eles precisam desse tempo de amadurecimento, que eu gosto de falar sobre isso, que é muito importante. E ela falava muito a respeito disso, que eles até estão vindo já melhorados, mas o fato dela estar com a exigência tão alta, ela não consegue enxergar. Gente, os homens estão em mudança, em transformação, mas eles não vão vir para agradar você. Eles não vão vir para o molde para você, como nenhuma mulher tem que ser um molde para o homem. Então por que o homem tem que ser um molde para a mulher? Tá errado, não tá não? Bem, acho que é isso, né, Jéssica? Falamos bastante. Já foram aí. Deixa eu ver aqui se tem algum interessante. Mas a gente pode deixar para os nossos próximos encontros, que eu já acho que já deu bastante. Bem, corações, vem cá, Jéssica. Corações, era isso o nosso encontro de hoje, nossos bastidores.
Trouxemos alguns temas meio polêmicos, mas eu quero que você comente aqui embaixo qual é a sua opinião. Comenta aqui se você já passou por alguma dessas situações, qual é o seu ponto de vista, que a gente gosta muito de escutar. E também aproveita, né, Jéssica, você podia seguir o canal, sei lá. Pois é, inscreve aí no canal, ativa lá a notificação pra não perder, porque esses vídeos dessas reuniões vão ao ar toda semana. Então se você não quer perder, inscreve. E, gente, conta, vocês estão adorando a Jéssica aqui? Eu tô adorando a Jéssica aqui. Tô desconfiada, assim. Conta aqui embaixo. Então, um beijo, até o nosso próximo Bastidores. Tchau, tchau. Foi bom, foi muito bom. Deixa eu ver mais aqui, só pra encerrar. Uhum.